Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse canal. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos dessa playlist. Vocês podem ler na descrição desse vídeo aqui o meu objetivo com essas aulas. Mas em poucas palavras, é que vocês criem uma intuição de quando usar o cálculo, quando necessário, é claro, para resolver problemas de mecânica. Então, através dessas aulas, vamos ver todos os principais conceitos da mecânica, aprendendo a teoria, focando em resolução de problemas. Sem mais delongas, vamos começar então nossa primeira aula sobre aceleração uniforme em uma dimensão. Eu quero fazer uma revisão breve com vocês sobre esse tópico em duas aulas. Bom, velocidade. Velocidade é um vetor e a gente sabe que é uma combinação de velocidade escalar e direção. Por exemplo, a velocidade vai te dizer o quão rápido um objeto está se movendo e para qual direção esse objeto está indo. A aceleração também é um vetor e é a taxa instantânea na qual a velocidade está mudando. É importante ressaltar que, para nós termos aceleração, nós precisamos ter mudança em velocidade. Se o objeto não está mudando a sua velocidade, nós não temos aceleração. Já o deslocamento não depende de como o objeto ele alcança a sua posição final. Ele só vai depender da posição inicial e da posição final. Por exemplo, se nós tivermos um objeto que começa a sua trajetória aqui, e ele fazer esse percurso chegando aqui. O deslocamento desse objeto vai ser o quê? Vai ser uma linha reta entre a posição inicial e a posição final desse objeto. Então aqui temos o nosso deslocamento, que é diferente da distância total percorrida. Se nós queremos descobrir a distância total percorrida, aí sim nós vamos levar em consideração toda a trajetória feita por esse objeto. E quais são as unidades de medida usadas no sistema internacional? Então, vai ser metro por segundo para velocidade, metro por segundo ao quadrado para aceleração, metro para deslocamento e segundos para o tempo. Vamos ver agora algumas questões, umas equações importantes da aceleração uniforme em uma dimensão. Aqui vocês conseguem notar que em cada equação dessas, nos falta uma variável. Tem uma variável em cada equação que não aparece. Por exemplo, na nossa primeira equação, nós não temos, por exemplo, a nossa velocidade final, o nosso Vx. Na nossa segunda equação, nós não temos o deslocamento desse objeto. Essa variável não aparece nessa segunda equação. E na nossa terceira equação, nós não temos o tempo. E é esse fato que a gente vai usar para resolver os nossos problemas. Vamos então, por exemplo, número 1, para a gente entender bem esse conteúdo. Ele nos diz o seguinte: um carro se move com aceleração uniforme. Começando do repouso, ele viaja 90 metros em 6 segundos. Qual é a sua aceleração? Bom, antes de a gente começar a resolver qualquer problema de física, nós precisamos sempre, ou é sempre bom, é aconselhável, nós criarmos um diagrama ou um desenho. Então vamos lá. A gente sabe que a direção positiva do eixo X é sempre para a direita. E como esse objeto, esse carro, está se movendo positivamente, nós sabemos que ele está indo da esquerda para a direita. O segundo passo é nós extrairmos as informações que o problema nos dá. Então a gente sabe que ele começou do repouso, então a sua velocidade inicial era 0. Então a gente pode escrever isso aqui: velocidade inicial 0 metros por segundo. Nós também sabemos que esse carro ele viajou por 90 metros. Então, o seu deslocamento total foi de 90 metros. E ele fez isso num tempo de 6 segundos. E a pergunta é: qual que é a aceleração do nosso carro? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa olhar para as nossas equações aqui na direita e ver quais que são as informações que a gente tem, que a gente pode colocar nas nossas equações. Bom, a gente tem velocidade inicial,
a gente tem o deslocamento, a gente tem o tempo e a gente quer descobrir a aceleração. Então, uma coisa que a gente não tem é a velocidade final desse objeto. E notem que na segunda equação e na terceira equação, nós precisamos da velocidade final. Então, nós não podemos usar nem a segunda equação e nem a terceira equação. Nos resta usar a primeira equação. Agora é só nós substituirmos os valores na nossa equação. Nós temos que o deslocamento aqui foi de 90 metros, nossa velocidade inicial foi de 0, o tempo que ele percorreu foi de 6, mais meio da aceleração que nós queremos descobrir, vezes o tempo ao quadrado. Aqui já sabemos que vai dar 0. Então, vamos resolver isso aqui. 90 igual 1 meio, 6 vezes 6, 36. Podemos multiplicar esse 36 com esse meio. Então, vamos ficar com 90 igual a 18 e a nossa aceleração. Passando agora esse 18 dividindo para o outro lado, nós vamos ter que a aceleração desse carro foi de 5 metros por segundo ao quadrado. E chegamos à nossa resposta. Vamos para nosso exemplo número 2. Ele nos fala assim: um carro tem uma velocidade inicial de 15 metros por segundo e uma aceleração de menos 4 metros por segundo ao quadrado. E ele viaja por 6 segundos. Qual que é a sua velocidade final? Vamos começar com o nosso diagrama, então. Nós sabemos que para cá é o eixo positivo do x. Só que olha só, o nosso carro ele está com uma aceleração negativa. O que isso indica? Que o nosso carro ele está contrário ao eixo do x. Então, provavelmente, a nossa resposta final vai ser negativa. Vamos extrair agora as nossas variáveis. Então, a gente tem que a velocidade inicial desse carro era de 15 metros por segundo. Ele possui uma aceleração negativa de menos 4 metros por segundo ao quadrado. E ele fez esse percurso também em 6 segundos. Vamos agora olhar para as nossas equações ali da direita. Olha só, nós temos velocidade inicial, nós temos a aceleração e nós temos o tempo. Mas nós não temos o nosso deslocamento. A gente quer descobrir a velocidade final. Então, notem que na primeira e na terceira equação nós temos o deslocamento. Mas como nós não temos essa informação, nós não podemos usar nem a primeira e nem a terceira equação. Então, nos resta usarmos a segunda equação. Substituindo os valores, nós temos a velocidade final que iremos descobrir. Velocidade inicial, que era de 15 metros por segundo, mais menos 4 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo de 6. Isso aqui vai dar, então, 15 menos 4 vezes 6 dá menos 24. Então, sabemos que a nossa velocidade final aqui foi de menos 9 metros por segundo. Notem que a gente comprovou realmente que a nossa resposta deu com valor negativo. Mas espera aí, não existe velocidade negativa. Então, o que esse sinal de menos quer dizer? O sinal de menos só quer dizer que o movimento desse carro está contrário à posição que a gente estipulou. Posição do x positivo. Então, quer dizer que o carro, nosso problema, na direção horizontal, ele está se movendo da direita para a esquerda. Então, toda vez que a gente vê um menos nesses problemas, é isso que o problema quer nos dizer. Vamos, então, para o nosso terceiro e último problema. Um carro se move com aceleração uniforme, começando com uma velocidade de 10 metros por segundo e terminando com 30 metros por segundo. Sua aceleração é de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, qual que é a distância viajada durante esse tempo? Então, ele quer saber aqui o deslocamento. Vamos começar, então, com o nosso diagrama. Sabemos que o eixo positivo do x está para cá. E como as nossas variáveis aqui são todas positivas, a gente também sabe, então, que o nosso carro está se movendo no nosso eixo horizontal da esquerda para a direita. Vamos extrair agora as informações que a gente tem aqui. A gente sabe que ele começou com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo.
E determinou, então a velocidade final desse carro foi de 30 metros por segundo. E a sua aceleração, também positiva, foi de 8 metros por segundo ao quadrado. E o que ele quer descobrir é o deslocamento desse carro. Olhando aqui para as nossas equações lá do direito, nós vemos que nós não temos o nosso tempo aqui, né? O problema não nos deu o tempo. E na primeira equação nós temos o tempo aqui, e na segunda equação temos o tempo aqui. Então a única equação que a gente pode usar é a terceira equação, que é conhecida como equação de Torricelli. Então é quando a gente quer descobrir alguma dessas variáveis aqui, quando nós não possuímos o tempo. Substituindo, então, nós vamos ter a velocidade final desse carro foi de 30, então 30 ao quadrado, igual a velocidade inicial de 10, 10 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração de 8, vezes o deslocamento que queremos descobrir. 30 ao quadrado vai dar 900, 10 ao quadrado 100, mais 2 vezes 8, 16, vezes o deslocamento. Passando esse 100 para o outro lado, nós temos 800 igual a 16 multiplicado pelo deslocamento. Passando esse 16 agora dividindo, nós temos que o deslocamento desse carro foi de 50 metros. E temos aí a nossa resposta. Então, quais são os passos que nós temos que seguir para resolver problemas envolvendo a aceleração uniforme em uma dimensão? Primeiro, a gente tem que descobrir as variáveis. Então, a gente extrai as variáveis do nosso problema. Feito isso, nós vamos escolher a equação mais apropriada para se usar. Por exemplo, no nosso terceiro exemplo, nós não tínhamos o tempo. E a única equação que não nos dá o tempo é a equação de Torricelli. Então, escolhemos a nossa equação. Depois, basta substituirmos os valores na equação e resolver para a variável faltante. E terminamos por aqui.